Olá, turma, dando continuidade a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade a falando das civilizações orientais, tá? Então vamos lá, gente. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco dos persas, né? Os persas, um grande império, né? Então vamos lá. Primeiro, os persas, gente. é, Essa civilização persa hoje ela está localizada no atual Irã hoje, tá? Ou seja, a localização hoje geográfica é no atual Irã, certo? Formaram um dos maiores impérios da história, né, gente? Ou seja, uma sociedade onde eles tinham povos onde eles tinham uma força militar muito forte, um exército muito forte. E nesse tempo aqui, gente, quem tinha um maior exército era aqueles que tinham maior territórios, né? Formando impérios, né? Ou seja, através de guerras. Ou seja, os persas eles dominavam, por exemplo, eles dominaram aqui, eles conquistaram o Egito. Eles conquistaram a Mesopotâmia, eles conquistaram a Fenícia, eles conquistaram a região da Palestina, até parte da Índia, tá? E essas conquistas, elas se davam justamente pela força militar que, que os persas tinham, né? Eles tinham armamentos pesados, eram guerreiros treinados mesmo para guerra. E aí, gente, uma vez que eles tomavam esses territórios, eles também tomavam as riquezas que aqueles povos dominados tinham, tá? Agora, com diferença, eles respeitavam a questão da cultura desses povos dominados, né? O fato é que eles conquistaram muita, muita terra, e uma vez que eles iam conquistando essas terras através da, do seu poder militar, eles iam anexando ao seu território, tá? Então, cada vez mais ia crescendo o território persa justamente pelas conquistas, tá? E aí eles formaram um dos maiores impérios da história, tá? Aqui, gente, a história persa nós temos aqui alguns governantes, nós temos aqui o Ciro, que conquistou a Mesopotâmia, a Babilônia, a Fenícia, né? Nós temos aqui Cambises, que conquistou o Egito, né? Nós temos aqui o Dário, que foi outro governante, que foi um dos principais governantes, né, o Dário I. Nós temos aqui na época do Dário, nós temos o auge, né? Os persas eles vão se envolver numa guerra muito forte com os gregos, né, chamada as Guerras Médicas, aonde os gregos vão vencer os persas, né? Nós temos aqui o Xerxes, que vai ser outro governante, né, desse período. Então vamos lá, gente. Nós vamos focar aqui nos fenícios, no auge, né, que foi no governo principalmente do Dário, tá bom? Então vamos lá. Então eu falei para vocês que os persas eles conquistaram muita terra, muito território, né? Ou seja, conquistaram um império. E aí, gente, cada vez mais é questão de lógica, né? Quanto mais território para você governar, dificulta a governabilidade devido a ser muita terra. E aí o Dário, o governante, ele vai fazer uma coisa interessante, né, que é dividir o território em províncias, né? E essas províncias vão ser chamadas de satrápias, né? Satrápias quer dizer províncias. Satrápias quer dizer províncias, tá? Em cada satrápias, ele vai colocar um governo para governar, chamado de sátrapa, tá bom? Então o Dário, ele pensou, não, eu tenho muita terra, não tem como eu governar isso tudinho, então eu tenho que criar mecanismo de melhor controlar essas terras. Então eu vou dar esse território para Cicrano, vou dar para Beltrano, e aí o que que acontece? Esses governantes nomeados pelo Dário é chamado de sátrapa, né?
Em cada satrápia, que é uma província, o sátrapa vai governar aquela província. Aí você pode dizer, professor, mas será que esse sátrapa não vai, de certa forma, trair o Dário, que é o governante maior? O Dário vai pensar nisso também. O Dário vai nomear um homem ligado a ele, né, ao rei, que no caso o Dário era o rei, chamado de olhos e ouvidos do rei. Esse cargo, olhos e ouvidos do rei, era uma pessoa de altamente confiança do Dário, que ficavam responsáveis para fiscalizar o sátrapa, né? Então, gente, olhos e ouvidos do rei era uma pessoa ligada ao rei, o Dário, aonde eles ficavam responsáveis por fiscalizar os atos do sátrapa, tá bom? Eram uma espécie de X9, né? Ou seja, qualquer algo de errado que essa pessoa via do sátrapa, algo de errado do sátrapa, o olhos e ouvidos do rei comunicava ao Dário, tá bom? Uma grande inovação dos persas, gente, vai ser a criação de uma moeda, né? Uma moeda chamada de dárico, né? O dárico foi a primeira grande moeda cunhada para transação comercial, né? Porque antes o comércio era feito pela troca, né? Troca, troca, troca. Aqui eles já começaram a fazer uma moeda, né? Embora um comércio muito tímido ainda, vai ser uma grande evolução, né? Essa moeda. É, que... Sim, gente, aqui, vamos lá. Então você pode dizer, professor, mas era muita terra para ser governada, para ser administrada. Existia estrada nesse período? Gente, a gente está falando de um período muito antigo, né? Só que assim, gente, os persas, eles foram os primeiros povos a, a inovar nessas questões, né? Eles criaram correios. Os correios que nós conhecemos hoje foi, de certa forma, uma contribuição dos persas, né? Embora o correio dos persas era bem diferente, né? Ou seja, eles carregavam, por exemplo, um cavaleiro, pegava um cavalo e ali pegava a encomenda em um determinado ponto. Já existia outro cavaleiro com outro cavalo, aonde recebia essa encomenda, aquele outro pegava essa encomenda e já levava para o outro cavaleiro que estava esperando. Ou seja, era uma forma de fazer uma entrega onde a encomenda passava por vários cavaleiros para deixar até o destinatário, tá bom? Você pode dizer, professor, mas era muito atrasado. Não, gente, era para a época, era muito evoluídos, porque foram os primeiros povos a se preocupar com essa questão, né? Você pode dizer, mas por que tanto cavalo? Justamente para, por exemplo, grandes distâncias, não tinha como o cavalo ir, porque cansava, né? Então, vários cavalos no meio do trajeto era importante, né? A questão de estradas também, aqui foi um grande diferencial, ou seja, eles investiram pesado nas chamadas estradas reais, né? Principalmente o Dário, né? O Dário ele vai se preocupar com isso, com correios, com estradas, ou seja, em qualquer lugar que você quisesse ir, aqui você tinha uma estrada para você ir a cavalo. Então, os persas, eles inovaram bastante nessa questão de administrar, né? E aí, gente, como foi que eles foram derrotados? Tá aqui, principalmente devido à fracassada tentativa de invadir a Grécia, né? Então, os persas, eles dominaram, tem um filme lá, Os 300, que retrata um pouco dessa guerra aqui contra os gregos, né? Então, eles dominaram vários povos, como a gente viu lá, Egito, Mesopotâmia, e aí eles queriam derrotar, eles queriam invadir a Grécia,
Só que os gregos eles se prepararam para essa invasão, e aí os gregos conseguiram derrotar os persas nessa invasão, tá bom? Então, com isso, o Império Persa ele se enfraqueceu devido a essas rebeliões, né? E o Império foi conquistado posteriormente pelo Alexandre o Grande, rei da Macedônia, tá bom? Então, gente, aqui com relação à religião, nós temos também uma diferença, né? Ou seja, na religião eles eram politeístas, né? Também eles acreditavam em vários deuses. Agora com uma diferença. Para eles existia o Deus do bem e o Deus do mal. Eles acreditavam que existia o Deus do mal e o Deus do bem, onde no dia do juízo final, o Deus do bem venceria o Deus do mal, né? Aí nós temos Arimã, que era o Deus do bem, e Aru-Mazda como o Deus do mal, né? Ou melhor, é o contrário. Aru-Mazda, Deus do bem, e Arimã, Deus do mal, né? Ou seja, outra contribuição deles para nós é a ideia de céu, inferno, né? Que a religião cristã acredita, né, gente? Essa questão de eternidade, essa crença de, de fim dos tempos. Então eles já tinham essa ideia, né? Que nós herdamos desses povos, né? Obviamente que quando eu falo quando eu me insiro nesse contexto por ser cristão, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui a religião, é uma espécie de dualismo, né? Ou seja, dois deuses, um deus do mal e um deus do bem, certo? Não era na verdade, não era uma espécie de um politeísmo, porque existia o dualismo, né? Dois deuses, né? Era o politeísmo, porque politeísmo quer dizer o quê? Mais de um deus. Mais de um deus é politeísmo. Só que era um politeísmo dualista, ou seja, dois deuses, né? Vamos lá. O zoroastrismo era a religião deles, né? Criada pelo profeta Zoroastro, né? Também chamado de masdeísmo. Ou seja, o zoroastrismo era a religião deles, né? Criada pelo profeta Zoroastro. Com relação, gente, à questão da cultura, né? Sim, gente, os persas, eles tinham um livro sagrado chamado Zend Avesta. Zend Avesta era o livro sagrado, a Bíblia Sagrada dos persas, né? Com relação à cultura, os persas, eles tinham uma mistura da cultura egípcia, da Pérsia e da Mesopotâmia, devido à questão cultural, né? Ou seja, eles tiveram muito contato com essa cultura desses povos, uma vez que eles dominaram. Ou seja, a grega eles não dominaram mais, mas eles tiveram contato, né? Absorviam a cultura de outros povos dominados, ou seja, quando eles dominavam uns povos, eles entravam em contato com aquela cultura e absorviam muitas coisas dessas populações dominadas. Sua cultura era uma união de várias culturas, como eu já falei, né? E aqui a gente finaliza a aula, né, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco aí dos persas, tá bom? A última civilização que a gente vai estudar antiga é os hebreus, né? Os hebreus, eles foram os únicos povos antigos, orientais, a adotar o não politeísmo, né? Ou seja, o monoteísmo, ou seja, eles tinham uma crença em um único Deus, tá bom? Diferentemente das civilizações que nós acabamos de estudar, beleza? Abraço, fique com Deus.